Vamos para o estudo do Tânia, para a data que corresponde a 2 de Sivan. Estamos no meio do capítulo 53. No início do capítulo, o Alter Rebbe nos explicou, depois da extensa introdução que ele nos deu nos 2 capítulos anteriores, ele começou a nos explicar o que representa a manifestação da presença da Shekhinah aqui no nosso mundo físico e terrestre, e assim como em todos os planos, a Shekhinah se manifesta primeiramente na câmara mais sagrada de cada mundo. Sim, é também nos mundos espirituais. No que consiste a câmara mais sagrada? Nas Sefirot, que estão associadas com os atributos intelectuais da divindade, Chokhmah Binah Dat. Sim, também nesse plano terrestre, onde se manifesta a Shekhinah, na câmara mais sagrada, no plano físico, no Beit HaMikdash, naquele lugar especial. O que havia nesse lugar mais especial? A Torá. A Torá é a expressão da sabedoria divina sublime. A Torá e as mitzvot representam a sabedoria e a vontade de Deus. Isso se encontrava no primeiro Beit HaMikdash, dentro do Kodesh HaKodashim, nessa câmara mais sagrada, na arca sagrada, através das tábuas da lei, etc., que continham os 10 mandamentos, os 10 mandamentos que por sua vez contêm toda a Torá. E aí se manifestava de forma direta a Shekhinah, como nós vimos, vindo diretamente dos planos de Atzilut e Briah, sem passar pelos níveis posteriores de Yetzirah e Asiyah. Daí acontecia esse fenômeno paradoxal, que mesmo aqui nesse mundo físico e terrestre, a revelação divina da Shekhinah dentro da câmara mais sagrada era superior, mais elevada e mais intensa, até do que os planos espirituais acima dela, acima do mundo de Asiyah, ou seja, os mundos espirituais de Asiyah e Yetzirah, estava conectada diretamente com Atzilut e Briah. Isso acontecia na época do primeiro Beit HaMikdash, que foi construído há cerca de... Ele foi destruído há cerca de 2.500 anos atrás, portanto ele foi construído há cerca de 3.000 anos. O primeiro Beit HaMikdash durou 410 anos. Depois os judeus permaneceram no exílio na Babilônia por 70 anos, e na época de Ezra e Nehemias, há cerca de 2.500 anos atrás, um pouco menos, retornaram para Israel com permissão de reconstruir o Beit HaMikdash, e daí construíram aquilo que viria a ser o segundo templo, que durou 420 anos, e foi destruído há 1.900 e poucos anos atrás. Continua agora, o Alter Rebbe vai nos explicar o que acontecia quanto em termos místicos em relação à energia divina manifesta revelada no mundo na época do segundo Beit HaMikdash. Nós já vamos ver por que havia variações entre a época do primeiro em relação em comparação com a do segundo Beit HaMikdash, e vamos ver na sequência também o que acontece depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, nesses quase 2.000 anos, como se processa essa manifestação e revelação da Shekhinah, da luz divina, da energia vital de Deus, que se faz presente, se manifesta nos mundos em geral, e aqui especificamente o que nos diz respeito, como isso se manifesta no nosso mundo terrestre físico onde vivemos. Fala o Alter Rebbe agora, o bebait sheini shelo haya bo Aaron ve'aluchot, amru raboteinu zal shelo haita shechina shora bo. No segundo Beit HaMikdash, quanto ao segundo templo, do qual estavam ausentes a arca e as tábuas, conforme relatado no Talmud, no Tratado de Yomá, no segundo templo, no recinto mais sagrado, na câmara mais sagrada, não estavam presentes a arca e as tábuas. Então, de fato, nossos sábios de abençoada memória ensinaram que a Shekhinah não repousava nele, no segundo templo, em contraste com o primeiro. Então, a verdade é que quando o rei Salomão construiu o primeiro Beit HaMikdash, já prevendo a sua eventual derrocada destruição, ele criou catacumbas subterrâneas especiais em um local secreto para nele depositar e guardar a arca sagrada contendo as tábuas da lei, etc.
E de fato, na iminência da destruição, alguns anos antes da destruição, quando o rei Yoshiao, outros viram que a situação já era grave e que essa situação, pelo visto, seria inevitável, eles retiraram a Arca Sagrada do seu lugar convencional, no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, e esconderam nesse lugar secreto que apenas pouquíssimas pessoas tinham conhecimento e sabiam como era o acesso a ele. E foi tão bem escondido que mesmo quando os judeus retornaram a Jerusalém 70 anos depois da destruição e reconstruíram o Beit HaMikdash, porém não recuperaram, não encontraram. Os dizem que inclusive a Arca Sagrada estaria até em linha reta com o Kodesh HaKodashim, mas submersa embaixo, nas profundezas, escondida. Procuraram, etc., mas não acharam. Então, o fato é que na época do segundo Beit HaMikdash, durante todos os 420 anos que tivemos o segundo templo, o Kodesh HaKodashim, essa câmara mais sagrada no segundo templo, permanecia vazia, sem a Arca Sagrada e sem as tábuas da lei dentro dela. Por isso, de fato, os nossos sábios afirmaram que a Shekhinah não pairava no segundo templo, apesar que ele vai nos dizer, o Alter Rebbe vai nos explicar, não que ela não pairava de forma absoluta, mas de forma distinta e diferente de como era em relação à intensidade do primeiro templo. Isso que nos diz o Alter Rebbe na sequência, Perush, Madrigat Shekhinah she'aita shora bebait rishon, shelo kederech ishtalshelut ha'olamot. Então ele nos fala que isso significa, não que não havia nenhuma revelação divina no segundo templo, na câmara mais sagrada e que de lá irradiava para o mundo, não. Significa apenas que o grau da Shekhinah que repousava no primeiro templo não estava presente no segundo. Ou seja, aquilo que estava presente no segundo não era um grau tão elevado e tão intenso como do primeiro, onde a arca estava no seu devido lugar. Em outras palavras, a presença da Shekhinah no segundo templo não chegava por via direta, como a gente falou que ocorria no primeiro templo, sem atravessar toda a cadeia de mundos, como fazia no primeiro templo, conforme nós explicamos acima, que nós vimos que no primeiro templo essa luz divina vinha direto do mundo de Briá, que é uma dimensão extremamente elevada, colada ao nível de Atzilut, da emanação de Deus, e de lá vinha diretamente aqui para esse plano físico e terrestre. Portanto, a revelação divina era mais intensa até do que os planos espirituais de Asiá, de Yetzirá, etc. Porém, isso já não acontecia na época do segundo templo. Então, pelo visto, no segundo templo, essa luz, essa revelação divina, essa energia vital da divindade no segundo templo para se manifestar, porque sempre ela se manifesta primeiramente. Assim como a alma se manifesta primeiro no cérebro, se concentra lá, assim também essa revelação da energia divina vital para o universo, em cada plano e dimensão, se manifesta primeiro na câmara mais sagrada daquele universo, daquela dimensão, no nosso universo físico, na câmara mais sagrada, e assim como nos universos espirituais, isso está ligado com os poderes de Chokhmah Binah Data, que está associado com a Torá, como nós vamos ver. Então ele nos diz que aqui, no caso do segundo templo, já não era assim, não era que essa luz dava esse salto, vindo diretamente de como ela se encontra em cima, num nível intenso, elevado, chegando aqui da mesma forma. Não, ela teve que continuar seguindo o processo gradual de descenso, sendo diminuída, sendo condensada, sendo limitada, sendo ocultada, até chegar de uma forma muito mais limitada aqui nesse plano terrestre. Então, isso que ele nos diz que ocorria no segundo templo, com a ausência da arca com a arca sagrada contendo as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ela bebait sheni haita shora kederech ishtalshelut veitlabshut malchut de atzilut bemalchut de briah bemalchut de yetzirah bechal kodesh kodashim de asiah. בקודש קודשים דעשייה היה מתלבש בקודש קודשים שבבית המקדש שלמטה ושרתה בו השכינה מלכות דיצירה המלובשת בקודש קודשים דעשייה. Traduzindo,
Aqui nós estamos, em primeiro lugar, empreendendo uma viagem pelo tempo, viajando aqui séculos e milênios, 3.000 anos atrás, chegamos a 2.500 anos atrás da época do primeiro templo para a época do segundo templo, daqui a pouco vamos chegar para a época pós-templo, depois da destruição do segundo templo, mas além disso, aqui o Alter Rebbe está nos conduzindo por uma outra viagem. Ele está aqui nos trazendo um pouco de geografia cabalística, nos explicando todos os níveis e estágios de transição, de passagem da energia divina, como ela é processada e como ela chega até nós. Então vamos prestar atenção no que ele nos diz, como ocorria esse processamento na época do segundo templo. No primeiro templo nós vimos que a luz, por assim dizer, dava um salto, um pulo diretamente de Briá, de um nível elevadíssimo, logo após a Tzilut, ela chegava até o plano terrestre, físico e material. Diferente disso, no segundo templo, a Shekhinah havia, não é que não havia em absoluto revelação da Shekhinah, mas não na mesma, o que os nossos sábios disseram que não havia, não na mesma intensidade como no primeiro. A Shekhinah repousava sim no segundo templo, porém ela tinha que se submeter a todo o processo de descenso, condensação, ocultamento e limitação da luz divina, passava pela cadeia de mundos. Inicialmente, sempre seguindo aquelas regras que a gente já explicou, inicialmente Malchut de Atzilut, tudo parte de Malchut de Atzilut, o reinado, soberania de Atzilut, de onde se reina, se expressa o reinado para aquele que está fora. Inicialmente Malchut de Atzilut se expressava em Malchut de Briá, que é o mundo abaixo de Atzilut. Então, Malchut de Briá havia um descenso, um processamento maior e acabava chegando, se expressava até em Malchut de Yetzirah, que é o mundo abaixo de Briá. Depois de Malchut de Yetzirah se expressava, vamos prestar atenção agora, mais do que até então, né? Depois Malchut de Yetzirah se expressava na câmara mais sagrada de Asiá. Como nós falamos, que sempre o nível mais baixo do mundo superior, ele se expressa inicialmente ou primeiramente no nível mais alto do mundo abaixo dele. Portanto, ele nos fala que aquela luz divina, conforme se expressava em Malchut de Yetzirah, Yetzirah está abaixo de Briá e acima de Asiá. Então, a luz, conforme expressava em Malchut de Yetzirah, depois Malchut de Yetzirah se expressava na câmara mais sagrada de Asiá. Isso está associado a Chokhmah Binah Dat de Asiá. Em seguida, a câmara mais sagrada de Asiá se expressava no Santo dos Santos, no templo físico. E lá Shekhinah repousava, não no mesmo grau, portanto, da Shekhinah do primeiro templo, porque a Shekhinah presente e revelada, manifesta no primeiro templo, ela via direto de Malchut de Briá, tendo passado apenas por Malchut de Atzilut e Malchut de Briá. E aqui nós vimos, conforme ele mencionou, que ela passa também, depois de Malchut de Briá se enreda em Malchut de Yetzirah, e por sua vez Malchut de Yetzirah se enreda na câmara mais sagrada de Asiá. Mas quem reparou e notou, percebe que ele não falou em relação à luz que se revela no Santo dos Santos, no segundo templo. Essa luz não passou por Malchut de Asiá. Ela passou apenas pelas câmaras sagradas espirituais, Chokhmah Binah Dat de Asiá, certo? E de lá, ou seja, em seguida a câmara mais sagrada de Asiá, de lá diretamente, sem passar por Malchut de Asiá, que nós vamos ver que essa é a diferença na prática da revelação divina maior, superior, que havia no Kodesh HaKodashim em relação à revelação divina presente no mundo todo. Porque enquanto tudo que existe no mundo físico e terrestre foi processado e passou por Malchut de Asiá também, pelo nível mais baixo de Malchut de Asiá, e daí se deu origem a todos os reinos, a todo o universo, a todas as criaturas e seres. Porém, no caso da luz divina presente, da luz da Shekhinah que pairava no Santo dos Santos, ela vem direto, sem passar por Malchut de Asiá, ela vem do Kodesh HaKodashim de Asiá. Portanto,
Depois de Malchut Yetzirah se expressava na câmara mais sagrada de Asiá. Em seguida, a câmara mais sagrada de Asiá se expressava no Santo dos Santos, no templo físico. E lá a Shekhinah repousava. De fato, isso é diferente, não no mesmo grau, portanto, da Shekhinah no primeiro templo, mas Malchut de Yetzirah enredada na câmara mais sagrada de Asiá. De qualquer forma, ele nos diz, essa explicação que ele está nos dando vai justificar a diferença de revelação divina, de intensidade na revelação divina entre o primeiro e o segundo templo. Ou seja, por mais que na realidade a energia divina presente no Santo dos Santos, na Câmara mais Sagrada, no segundo templo, era inferior à do primeiro, porém, mesmo assim, ela continua sendo maior e superior à energia que está manifesta ou mesmo oculta no resto do mundo físico e material. Ou seja, existe uma vantagem mesmo na época do segundo templo, quando essa Câmara Sagrada não continha dentro de si a Arca Sagrada com as tábuas da lei e os 10 mandamentos, mas mesmo assim havia uma superioridade na revelação divina da Shekhinah presente naquele local, mais do que em todas as outras criaturas do mundo do universo físico e material, porque enquanto no mundo físico e material toda energia fluiu e passou não só pelos campos de Yetzirah e Asiá, de Malchut de Yetzirah, a Câmara Sagrada de Asiá, mas também Malchut do mundo de Asiá, ou seja, houve um processamento maior, um encobrimento maior, uma limitação maior. Enquanto que no Kodesh Kodashim, a energia presente na Câmara mais Sagrada, essa luz veio diretamente das Sefirot superiores de Asiá, da chamada Câmara mais Sagrada de Asiá, que seriam as Sefirot não de Malchut, mas de Chokhmah Binadat, que lá está revestida ainda a luz mais elevada do plano superior a ela, de Malchut de Yetzirah. Por isso, já que havia, mesmo na época do segundo templo, mesmo sem a Arca Sagrada, etc., já que reinava, havia uma santidade, uma divindade explícita maior naquela câmara. Velachen lo haya rashai shum adam leikanes sham levad kohen gadol beyom kippurim. Por causa dessa revelação especial, mesmo que era diferente, estava abaixo, talvez até bem abaixo, a revelação do primeiro templo, mas ainda era uma revelação bem mais elevada e intensa do que o resto do mundo. E por causa dessa revelação, inexistente em qualquer outro lugar da terra, ninguém tinha permissão para entrar ali, nessa câmara sagrada, no Santo dos Santos, exceto o sumo sacerdote. E mesmo assim, somente no dia da expiação, no dia do Yom Kippur. Portanto, havia uma santidade maior, mesmo nessas circunstâncias limitadas, mesmo com essa ausência vital, etc., mas ainda reinava no local uma santidade maior, superior a tudo que havia no resto do mundo. O que acontece depois da destruição até do segundo templo, quando não temos nem o primeiro, nem o segundo, nem o Kodesh HaKodashim, nem a Câmara Sagrada, nem cheia com a Arca Sagrada e nem tampouco vazia, ausente da Arca Sagrada. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, e pelo visto aí é que ele queria chegar, e daí toda a explicação extensa e profunda que ele nos deu. O Mishecharav Beit HaMikdash, Ein la Kadosh Baruch Hu Beolamo, Ela Dalet Amot Shel Halacha Bilvad. Afilo Echad Sheyoshev Veosek Batorah, Shechina Imo Kidita Bibrachot Perek Kama. פירוש שכינה עמו כדרך השתלשלות והתלבשות מלכות דאצילות במלכות דבריאה, יצירה ועשייה. O que acontece após a destruição do Beit HaMikdash em termos místicos, esotéricos, depois que o segundo templo foi destruído? A verdade é que a Shekhinah continuou presente na terra. Como afirma o Talmud, de que forma e onde
Diz o Talmud, o Santíssimo bendito seja, não tem outro lugar em seu mundo a não ser os 4 cúbitos da lei judaica. Naquele cantinho onde se estuda a lei judaica, onde se estuda a Torá, especificamente onde se estuda a Halachá, a lei judaica, lá se faz presente a Shekhinah. Lá é atraída uma revelação divina mais intensa, uma energia vital divina mais elevada. Isso se aplica de tal forma, conforme também diz o Talmud lá no Tratado de Brachot, mesmo quando um único indivíduo se senta e estuda a Torá, a Shekhinah está com ele. Não só que Deus está com ele, aqui estamos falando de Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, Deus está com todo mundo, etc. Mas aqui estamos falando de um nível de revelação e de manifestação da energia divina de forma mais revelada, de forma mais intensa e elevada. Então ele nos diz que isso depende da Torá, ou seja, mesmo na ausência do Beit HaMikdash e do Kodesh HaKodashim, do recinto do Santo dos Santos em termos físicos, palpáveis, continua havendo Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, e o que havia no Santo dos Santos, como nós falamos, era a Torá. Então, através do estudo da Torá, em todas as gerações, em todas as circunstâncias, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer época, mesmo desprovidos de Beit HaMikdash, lá a Shekhinah paira, não no mesmo nível de quando havia o Beit HaMikdash, claro que não no mesmo nível do primeiro Beit HaMikdash, o templo sagrado, e mesmo não no nível do segundo templo, mas ainda há uma revelação e manifestação da Shekhinah através do estudo da Torá, como consta no primeiro capítulo do Talmud, no Tratado de Brachot. Ou seja, nós vamos ver como é processada essa luz, ou seja, quais os estágios que ela passa até chegar a nós da forma que chega atualmente na ausência de todo o Beit HaMikdash, não só na ausência da Arca Sagrada, mas do Beit HaMikdash por completo. Ele nos diz mesmo, após a destruição do templo, continua havendo revelação Paira Shekhinah, apenas que num nível mais baixo, de uma forma inferior, de uma forma mais oculta, limitada, condensada. E uma vez que, como nós já vimos que sempre onde se manifesta a Shekhinah, no Kodesh HaKodashim, na câmara mais sagrada de cada mundo, de cada dimensão, assim ocorre nos mundos superiores, nos mundos espirituais, e mesmo também no nosso mundo físico, ela se manifesta na câmara mais sagrada, aqui nesse plano terrestre. Desde que não temos Beit HaMikdash, o que é a câmara mais sagrada? Ele diz, onde repousa a Shekhinah, na ausência do Beit HaMikdash, onde se encontra a Torá, onde um Yehudi estuda a Torá. Desde a destruição do templo, Deus se encontra naqueles 4 passos, 4 cúbitos, onde se está estudando a Halachá, a lei judaica, em cada e qualquer lugar que um Yehudi está estudando, ele transforma aquele lugar num Kodesh HaKodashim, numa câmara mais sagrada, no Santo dos Santos, num grande santuário. E lá ele faz pairar, ele atrai a revelação da Shekhinah. Qual é o nível de revelação da Shekhinah sobre o qual nós estamos falando nessa situação? Esse já é um nível, como nós falamos, mais condensado, mais limitado, que foi processado no processo de descenso da luz e sua ocultação. Conforme ele vai nos dizendo, aqui se trata essa luz, isso significa que por meio do estudo da lei, o grau da Shekhinah que se faz presente, ele é na prática ainda inferior até ao do segundo templo. Uma luz que passou inteiramente pela cadeia de mundos, está com ele, está com a pessoa. Ou seja, aqui se trata de uma luz que teve que passar por todos os estágios, sem pular nenhum, e portanto, cada vez mais se submetendo a uma ocultação, encobrimento, cada vez mais sendo condensada e limitada. Isso é Malchut de Atzilut, começando de cima para baixo. Cima quer dizer, não... Em termos espirituais, níveis mais elevados, desde Malchut de Atzilut, primeiro se enredou em Malchut de Briah, que é o nível abaixo de Atzilut, e depois se enredou essa luz em Malchut de Yetzirah, até o nível mais baixo, Malchut de Asiyah. Quem se recorda o que acabamos de falar anteriormente, que no caso do segundo templo,
Mesmo na ausência da Arca Sagrada, a luz vinha direto de Chabad, Chokhmah Binah de Asiyah, Chokhmah Binah de Asiyah, sem passar por Malchut de Asiyah. Aqui, no caso do estudo da Torá, isso também atrai uma revelação da Shekhinah, mas conforme a Shekhinah passa por todos os níveis, Malchut de Atzilut, para Malchut de Briah, para Malchut de Yetzirah, e também por Malchut de Asiyah, até chegar a nós. Ou seja, esse nível que estamos tratando aqui fala da Shekhinah, da energia divina conforme foi enredada até em Malchut de Asiyah, e portanto está abaixo do nível que predominava na época do segundo templo. Porém, mesmo assim, qual é a vantagem do cantinho onde se estuda a Halachá mais do que todos os outros assuntos ou aspectos mundanos do plano terrestre? Porque no final das contas, todo o surgimento de todas as criaturas, todos os seres desse mundo terrestre, todos eles passaram por Malchut de Asiyah. Então, qual a diferença em relação à Torá? Por que na Torá existe presente uma revelação da Shekhinah, uma presença mais intensa dessa luz divina, de uma luz mais elevada, já que tudo no mundo foi processado através de Malchut de Asiyah, de acordo com a Kabbalah. Então ele nos diz, a diferença é que nos chamados 4 cantos da Halachá, nos 4 cúbitos onde se estuda a Halachá, lá paira Shekhinah, ou seja, a própria Shekhinah propriamente dita, lá existe, lá onde a pessoa está estudando Torá, Halachá, está presente uma revelação de Malchut de Asiyah, desse nível espiritual, do atributo de Malchut de Asiyah, enquanto que em todos os outros lugares do mundo, em todos os outros seres e criaturas, em todas as outras situações e circunstâncias mundanas, se diz que lá se manifesta apenas um fluido, apenas um reflexo, um resquício da Shekhinah. Apenas um raio, um reflexo da Shekhinah é o que se faz presente em todas as criaturas, todos os seres do mundo para lhe dar vida, existência, etc. Já no local onde se estuda a Torá, na própria Torá que a pessoa estuda nesse mundo, por mais que também é derivado de Malchut de Asiyah, mas se fala que na Torá está presente não só um reflexo de Malchut de Asiyah, mas o próprio Malchut de Asiyah. Não é esse próprio nível espiritual de Malchut de Asiyah, não apenas um reflexo, um resquício dele, mas na sua própria essência ele está presente. Da mesma forma também se diz que no mundo de forma geral, mesmo esse reflexo da luz oriundo da Shekhinah, de Malchut de Asiyah, ele também é submetido a mais encobrimentos, ele está sujeito às chamadas klipot, que reinam aqui nesse mundo, as chamadas cascas, crostas, que encobrem mais ainda sobre a divindade, que ocultam a espiritualidade, etc. Já na Torá não existem essas klipot encobrindo-a, ocultando-a, ela não está sujeita a esse encobrimento, não está envolvida com klipat noga, mesmo que seja com aquela klipá que ainda tem algum brilho, alguma luz. De qualquer forma, o Alter Rebbe vai nos trazer aqui a explicação e como paira a Shekhinah através do estudo da Torá, de forma tal que através do estudo da Torá a pessoa atrai próprio Malchut de Asiyah sobre si, o próprio nível espiritual elevado de Malchut de Asiyah, não apenas um reflexo dele, diferente do que ocorre com todos os seres e criaturas presentes nesse mundo físico e material. Explica o Alter Rebbe por que isso acontece. Tariag mitzvot HaTorah ruban kekulan hen mitzvot ma'asiyot. Ou seja, aqui ele está nos explicando por que também, mesmo essa luz da Shekhinah presente no campo de Asiyah, depois da destruição do Beit HaMikdash, ela passa pelos níveis, ela tem que ser processada e passa até pelos níveis mais inferiores do mundo de Asiyah, Malchut de Asiyah. Mas nós vamos ver que na realidade isso que ele vai nos explicar a partir de agora, que isso no fundo representa não um descenso,
uma inferioridade, nós vamos ver que aqui há como uma alavancada que vem lá de baixo, justamente o fato aqui de se tratar de elementos físicos, materiais, corpóreos. Isso vai oferecer uma grande vantagem que está relacionada com o propósito de Deus na criação do mundo, do universo, a missão da criatura e aquilo que é o preenchimento da vontade, do desejo de Deus, aquilo que lhe, por assim dizer, concede a ele prazer. Então ele nos explica por que Tariag mitzvot HaTorah rubam kekulam hem mitzvot masiot, porque praticamente todos os 613 mandamentos da Torá são mitzvot práticas, são mitzvot de ordem prática que se faz mexendo com coisas práticas e etc. Mexendo com, seguramos um etrog em Sukkot, comemos a matzah em Pesach e assim por diante. וגם התלויות בדיבור, תפילין או טלית, enfim, וגם התלויות בדיבור ומחשבה, כמו תלמוד תורה וברכת המזון, בקריאת שמע ותפילה, הקיים עלן דהרהור לאו כדיבור דמי, ואינו יוצא לחובתו בהרהור וכוונה לבד, עד שיוציא בשפתיו, וקיים עלן דהקימת שפתיו, הווי מעשה. Mesmo nas mitzvot que não envolvem ação, teoricamente elas são mais de expressão verbal, ou envolvem um pensamento e sentimento da pessoa. Mesmo as mitzvot que não envolvem ação e são executadas por meio da fala e do pensamento, como por exemplo o estudo da Torá, que a gente viu deve ser pronunciado, mas entendido, ou a bênção de graças após a refeição, Birkat Hamazon, a leitura do Shema e a oração. Porém, mesmo nessas mitzvot onde aparentemente não está enfatizado o lado prático de ação, mesmo assim nós vemos ainda o papel fundamental da ação, pois sustentamos, assim se diz na Halachá, que meditação não conta como recitação, assim está no Talmud Tratado Brachot, e já mencionamos isso acima algumas vezes, e a pessoa não cumpre sua obrigação com pensamento e intenção apenas. Até o estudo da Torá, como nós vimos, não deve ser feito apenas com leitura visual, mas a pessoa deve pronunciar as palavras de Torá, ou assim também em relação às palavras da reza, ou na leitura do Shema, não apenas meditação contemplativa, mas sim pronunciamento das palavras, balbuciando os lábios, etc., até que as palavras saiam de seus lábios. E nós afirmamos, assim é trazido no Talmud em outro lugar, que mover os lábios constitui uma ação concreta. Por que não basta só a meditação, etc.? Por que é necessário pronunciar e falar? Por mais que a fala e expressão verbal parece diferente da ação, porém, se fala que esse gesto de mexer os lábios, isso por si só já se constitui uma ação concreta. Aqui nós vemos que existe uma grande ênfase quanto a trazer divindade, espiritualidade até o mundo físico, prático, terrestre, em termos efetivos, imbuir a própria matéria de espiritualidade e de divindade. Por isso é tão importante, por isso toda a maioria das mitzvot está ligada com os aspectos físicos e materiais. E mesmo aquelas mitzvot que parecem estar relacionadas mais com o aspecto verbal, mental, sentimental, a gente vê que tem que ter a ver também a expressão verbal, mexendo os lábios, pronunciando as palavras, que isso também é uma forma de ação. Mesmo no caso da reza, da oração, que é chamado um serviço a Deus que fazemos com o coração, aparentemente a essência da reza é algo sentimental, algo de foro íntimo, não é? Algo que está no âmago da pessoa. Então por que é necessário também pronunciar as palavras da reza? E nós vemos que pela Halachá isso é mandatório, porque na realidade assim se aplica a todas as mitzvot que exigem também a expressão verbal, que isso relaciona a mitzvah com o aspecto prático do mundo. Porque a fala, o mover dos lábios também é considerado um ato prático, e nós temos que trazer divindade ao mundo de forma prática. Então, uma vez que a Torá ela é a explicação, comentário e explicação de todas as mitzvot, e todas as mitzvot estão ligadas ao campo da ação. Por isso também
A Shekhinah paira no mundo, se revela e se manifesta onde? Onde se estuda a Torá, através da Torá, por intermédio da Torá. Ou seja, justamente quando ela se reveste, está enredada em Malchut de Asiyah. Malchut é o atributo mais baixo, mais próximo do mundo físico, terrestre, material, palpável, do nosso mundo tangível, do mundo de Asiyah, ou seja, depois do mundo da ação, depois que já desceu do mundo da ação abstrato espiritual, conforme do nível mais baixo dele, acaba surgindo o mundo da ação física terrestre. Por isso ele nos diz, diferente de como era a Shekhinah quando pairava no Beit HaMikdash. Quando a Shekhinah parava, se revelava na câmara mais sagrada, no Santo dos Santos do Beit HaMikdash, lá ela não estava relacionada com a Torá, conforme a Torá se encontra no mundo de Asiyah, no mundo físico e material. Lá haviam revelações transcendentais, sobrenaturais, acima do mundo físico e terrestre. Como nós falamos no primeiro Beit HaMikdash, haviam revelações que vinham do mundo Malchut de Atzilut e Malchut de Briah. E mesmo no segundo templo, quando não havia a arca sagrada, mas também haviam revelações sublimes, etc., mas mais abstratas, espirituais, que vinham de Chokhmah Binadad de Asiyah, etc. Diferente disso é na época que não temos o Beit HaMikdash, onde, como se manifesta a Shekhinah, através do estudo da Torá, onde se estuda a Torá e a Halachá, no mundo físico e corpóreo, quando a Torá versa de assuntos sobre os assuntos relacionados com as mitzvot, explica as mitzvot, e todas as mitzvot estão relacionadas com o mundo material, e até mesmo as mitzvot verbais, como nós falamos, também isso representa uma forma de ação. Por isso, a partir disso, ele também nos explica porque mais especificamente os sábios nossos disseram que especificamente através do estudo, os 4 cúbitos de Halachá. Aparentemente a gente pode dizer, uma pessoa que está sentada estudando Torá, qual a diferença é essa de estar estudando Chumash, Mishnah, Guimará ou Halachá, ou Kabbalah, ou qual o estudo da Torá que está versando o tema, não é? Aparentemente, a Torá, por si só, tem o poder de atrair divindade, não especificamente, não somente a Halachá. Mas ele vai nos dizer, e aqui vai nos explicar, que justamente na Halachá existe uma virtude, uma qualidade superior e especial, acima de todas as outras partes e facetas da Torá. Isso que ele nos explica a seguir, Vetariag mitzvot a Torá. עם 7 מצוות דרבנן בגימטריה כתר, שהוא רצון העליון ברוך הוא, המלובש בחוכמתו יתברך, המיוחדות באור אינסוף ברוך הוא, בתכלית הייחוד. Ele nos fala que lei judaica halachá refere-se ao estudo das 613 mitzvot da Torá e mais as 7 mitzvot de ordem rabínica. Isso totaliza 620, que é o valor numérico em hebraico da palavra keter. Keter significa coroa e faz alusão ao nível transcendental, assim como a coroa está acima da cabeça. E keter na Kabbalah representa o quê? É a abençoada vontade divina, aquilo que há. Se fala que a vontade representa a própria essência, onde está a vontade, lá está a essência. Então o nível de Keter é aquilo que está acima de todas as Sefirot, acima de Chokhmah, inclusive isso representa a abençoada vontade divina. E ele nos diz, na Torá, essa vontade divina, Keter, esse nível elevadíssimo, está enredada na Chokhmah divina. Ou seja, que Keter seria a vontade divina que se reveste, se enreda na Chokhmah, que é a sabedoria divina. E ambas, Keter e Chokhmah, estão fundidas em união perfeita com a abençoada luz infinita. Ou seja, aqui ele nos diz que as mitzvot indicam o conceito místico de Keter, coroa, que não é apenas coroa, mas que representa aquilo que está acima, até da cabeça, acima do intelecto, que isso é o poder da vontade, que representa a própria essência do ser, e as mitzvot, por isso elas têm um número de 613,
da Torá, mais 7 rabínicas, totalizando 620, que é o equivalente da palavra Keter, coroa. O conceito de Keter, assim como Keter está acima, o coroa está acima da cabeça, o mesmo também, utilizando essa metáfora, mas transpondo para o nível espiritual. Cabeça aqui representaria como intelecto os poderes, as faculdades intelectuais, enquanto que Keter representa o supra-racional, aquilo que é mais elevado ainda, que está acima dos próprios poderes intelectuais. De forma geral, aqui se fala, como em alguns lugares também se expressa esse conceito da superioridade das mitzvot, mesmo em relação à Torá. Porque a Torá representa, por mais que a Torá, o estudo referente das mitzvot, etc., enfim, isso é tema de análise em vários escritos místicos, etc., mas aqui ele nos fala desse aspecto, nesse âmbito da superioridade das mitzvot acima da Torá, uma vez que a Torá representa a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, enquanto que as mitzvot representam a vontade divina, a vontade que está acima da sabedoria. Então, essa vontade está associada com Keter, enquanto que a sabedoria está ligada com Chokhmah. Na própria Torá, na Torá propriamente dita, também se fala que existem esses dois aspectos. Nós temos uma parte do estudo da Torá, que é a parte analítica, perguntas, respostas, aprofundamento, análises, questionamentos, o que encontramos, por exemplo, no Talmud, na Gemara, de forma mais resumida na Mishnah, opiniões diversificadas, etc., isso tudo se fala, toda essa análise, esse aprofundamento representa e expressa a Chokhmah, a sabedoria divina. Enquanto que o Psak Halachá, a determinação legal, a determinação final, como isso se expressa em forma de lei, qual é a halachá que predomina depois de todo aprofundamento, análise, discussão, etc., isso expressa a vontade divina. Portanto, esse aspecto da halachá, e aqui ele está nos explicando por que os nossos sábios deram essa ênfase, que a Shekhinah se paira de forma mais evidente onde? Nos 4 cúbitos de Halachá, onde a pessoa estuda Halachá, sobre a sabedoria divina, sobre a vontade divina, já que, como nós falamos, essa vontade se encontra acima da própria sabedoria também. Em alguns lugares na Kabbalah nós encontramos também uma diferença, uma variação entre Torá escrita e Torá oral. Torá escrita seria o Pentateuco, o Tanakh. Torá oral envolve a Mishnah, Gemara, todas as explicações. É impossível entender a Torá escrita sem a Torá oral, etc. De qualquer forma, nos livros cabalísticos é trazido que a Torá Shebichtav, a Torá escrita, está no nível de Chokhmah, sabedoria suprema, a sabedoria divina Chokhmah de Atzilut, enquanto que a Torá Shebal Peh, que a Torá oral, estaria associado, enquanto a Torá escrita está associada com o primeiro e mais alto nível da Sefirot, a primeira da Sefirot, a Chokhmah, já a Torá Shebal Peh, a Torá oral, está associada com a última da Sefirot, com o último nível, o 10º, com a Sefirah de Malchut. Assim se fala no Patach Eliyahu, na introdução de Tikunei Zohar, Malchut Peh, Torá Shebal Peh, que Malchut está associado à boca, a expressão verbal, e lá isso está relacionado com Torá Shebal Peh, Karinan lá. Se chama Malchut também da Torá oral. Então aqui é necessário uma explicação, vez que acima nos foi dito, nos foi explicado, que a Shekhinah se manifesta ou se revela na Torá. Por quê? Porque a Torá está no nível de Chokhmah, nesse nível de sabedoria suprema, a sabedoria mais elevada, Chokhmah de Atzilut. Então, como pode ser que a Torá Shebal Peh, que a Torá oral, esteja aparentemente num nível bem mais baixo, que é não da primeira, da Sefirot, mas da última, da 10ª de Malchut? Como pode ser que a Torá oral está associada com Malchut? E mesmo assim ela se torna um instrumento para atrair a revelação da Shekhinah. Por isso, para entender isso, nos acrescenta o Alter Rebbe, Va'ashem bechokhmah yasad eretz, e Torá Shebal Peh denafka mechokhmah ila'ah, como שכתוב בזוהר, דאבא יסד ברata. Então ele nos diz, vamos entender isso a partir daquilo que está escrito no Zohar, baseado num versículo dos Provérbios do rei Salomão, Provérbios 3:19. E Deus fundou a terra com Chokhmah.
A terra, de acordo com o Zohar, refere-se à lei oral. Também já vimos que o conceito de terra está associado com Malchut. Então ele nos diz que essa lei oral presente em Malchut, que como a lei escrita veio da Chokhmah Suprema e Deus fundou a terra com Chokhmah. Na verdade, mesmo a Torá oral que se encontra na terra em Malchut, na linguagem metafórica dentro da simbologia cabalística, então mesmo aquilo Deus fundou a terra, mesmo aquilo que está na Sefirá de Malchut, que seria a lei oral, mas Deus fundou a terra com Chokhmah. É mesmo essa lei oral que está vinculada a Malchut, ela também é derivada e continua vinculada a Chokhmah, que como a lei escrita, ela também veio da Chokhmah Suprema. Ou seja, não menos que a Torá escrita, que a lei escrita, ela também é derivada e vem da lei suprema, da Chokhmah Suprema. Conforme de fato consta no Zohar, assim diz o Zohar, o pai aqui se refere a Chokhmah, que gerou a filha, a lei oral. Então, de acordo com o Zohar, e já falamos sobre isso algumas vezes, Chokhmah e Binah são chamados de pai e mãe. Portanto, Chokhmah seria como o pai. E eles geram, entre aspas, os filhos. E, de fato, também, na Kabbalah se fala que os seis atributos emocionais, Chesed, Gvurah, Tiferet, etc., são chamados de Ben, filho, Emabanim, enquanto que o sétimo atributo de Malchut é chamado de Bat, de filha. E aqui nos fala o Zohar, Abba Yasad Berata, o pai que gerou a filha. Inclusive se fala isso explicado também na Torá, no Talmud, que as filhas estão mais ligadas, associadas ao pai, até mais do que a própria mãe. Mas de qualquer forma, o que ele está querendo nos dizer aqui, que terra se refere a Sefirat Malchut. E aqui o versículo nos diz que Deus fundamentou a terra com sabedoria, através da sabedoria. Isso significa que mesmo na terra, entre aspas, Sefirah de Malchut, se atrai a luz, ela continua vinculada a Chokhmah, a sabedoria suprema. E no nosso caso, o que ele quer nos dizer, que mesmo a Torá oral, que está associada, vinculada a Sefirah de Malchut, na realidade ela está fundida, ela está vinculada, ela é derivada também da Chokhmah Suprema, dentro desse conceito místico trazido no Zohar, que o pai, ele gerou a filha, o pai Chokhmah, ele gera a filha, ele também concebe aquilo que está na Sefirah de Malchut, que ela também é derivada desde a primeira Sefirah, aquilo que está presente no nível mais elevado de Chokhmah, da sabedoria sublime, da sabedoria suprema. Por isso, mesmo através do estudo da Torá Shebal Pé, da Torá oral, que por um lado está associada à derivada de Malchut, mas como em primeira instância ela também é originária em Chokhmah, então mesmo através do estudo da Torá oral, a pessoa também atrai a Shekhinah, a Shekhinah também se manifesta de forma especial sobre ela, uma vez que a Torá oral também está ligada com a Chokhmah. Portanto, através do estudo da Torá de forma geral e da Halachá mais especificamente, mesmo através da Torá oral, sempre se atrai uma revelação especial da Chokhmah. Isso, na verdade, por tabela, está associado até com o que está acima da Chokhmah, a coroa, o Keter, aquilo que expressa a vontade divina conforme está expressa, detalhada, interpretada, explicada na Torá. Isso que nós encontramos nas mitzvot. E por isso, mesmo hoje em dia, na ausência do Beit HaMikdash, mesmo não tendo a Câmara Sagrada literalmente no seu lugar, aquele recinto especial do Santo dos Santos, mas na prática nos explicou aqui o Alter Rebbe que cada um de nós, no lugar que se encontra, na situação que se encontra, quando abre um livro de Torá e estuda a Torá, e particularmente mais ainda, se estiver estudando a Halachá, aquilo que expressa a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus está expressa na Torá, com isso a pessoa está atraindo a Shekhinah. E na verdade, mesmo que aqui a Shekhinah já desceu por vários níveis, de Malchut de Atzilut para Malchut de Briah, de Yetzirah e até Malchut de Asiá, mas essa revelação presente na Torá não se encontra presente, manifesta em nenhum outro ser e criatura, em nenhum outro lugar do mundo, em nenhuma outra situação e circunstância. Isso só pode ser encontrado
na Torá, e mesmo que a Torá versa sobre assuntos de ordem física e material, etc., na verdade, não só que isso não é uma contradição, mas justamente por isso, que ele vai nos explicar na sessão seguinte, porque o intuito é trazer divindade até o plano terrestre. A moradia no plano, a moradia para Deus no plano inferior, imbuir a própria matéria de espiritualidade, trazer divindade de forma perceptível, mesmo nas coisas mais baixas, de ordem física e material. Isso nós atraímos, ou seja, essa revelação, manifestação da Shekhinah ainda existe. Não só que pode existir, existe nos dias de hoje, por intermédio do estudo da prática da Torá.